Pessoal, agora vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Vamos lá, queria dar destaque aqui ao meu primeiro patrocinador, sempre lembro disso, é a Assertiva Soluções. Mais que inteligência e dados, soluções integradas para o seu ciclo de negócio. A Assertiva é um grande birô de crédito com soluções para todo o ciclo do crédito, muitas coisas para crédito, para prevenção à fraude, para cobrança. Grande abraço lá para o Ederson e para o Guilherme. Bom, queria dar destaque também a Recupere. Recupere um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Então, se você aí está perdido, não sabe mais o que fazer para o teu processo de recuperação, a Recupere é uma alternativa muito inteligente. Além do protesto 100% digital, a Recupere conta com um portal de negociação que vai fazer a conexão com o devedor, buscar uma alternativa antes do protesto e fazer todo o processo de negociação. Né? E mais importante, você só paga isso pelo sucesso. Né? Então, uma plataforma e uma solução completa para você buscar aí como uma alternativa para a tua carteira de inadimplentes. Muito bom. Queria dar destaque também a Litígio B2B. A Litígio é uma solução de cobrança terceirizada com foco em pessoa jurídica. Então, se você tem aí uma carteira de pessoas jurídicas e precisa recuperar, a Litígio é uma solução que tem tanto a parte da cobrança, da telecobrança, né, a cobrança telefônica, digital, mas também a cobrança porta a porta, que vai lá até a empresa buscar lá aquela negociação olho no olho, com muita técnica, com muita experiência e buscando exatamente recuperar a tua carteira. A Litígio tem um lema aí, melhor que vender é receber. Né? Então, grande abraço para o André Dourado, grande parceiro. Bom, e é isso, vamos para o vídeo. E aí, cara, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tá gostando do evento? Cheguei agora. Ó, só um pouquinho perto do microfone aqui. Cheguei agora, nesse minuto. Mais Legal. evento grande, muita gente, né? Muita gente, bem legal, né? Serve para reencontrar muita gente. Né? Muita, muita. E você tá na Casas Bahia. Cara, e aí, cara, com 5 anos? Cara, sabe que eu sou apaixonado pela Casas Bahia, que eu fiz consultoria lá quase 2 anos, né? Mesmo? Pela Goon, na época. E na época a gente teve até um processo de escolha do motor de crédito. Legal. Não foi da Faico, né? O motor não foi? Foi. Foi na época. O motor foi. era da Faico, né? Lá na Motor Casa é Faico. Bahia. Que legal. E a gente era da Goon na época e ajudou até a fazer esse processo. Mal sabia que depois a gente viraria Faico. Como é que tá a vida lá? Você tá em que área efetivamente? Eu cuido da parte de cobrança. Cobrança. Então legal. É o nosso. É o que a gente Nossa gosta. praia, né? É o que a gente gosta de fala, falar. né? A gente, inclusive, está falando com vocês para implantar o CCS. 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 Cara, o CCS é uma ferramenta da Faico, é um motor nosso de comunicação. Eu trabalho com o CCS, sou o cara que faço as estratégias, né? Não sou o cara que monto o fluxo, mas eu monto o fluxo no Excel e depois o cara bota no CCS. Mas é uma ferramenta, eu estava ontem conversando com um banco cliente nosso e eu estava falando que o que o CCS permite? Ele permite que eu monte uma régua de comunicação onde eu não tenho que ter uma régua, e hoje eu acho que essa é a evolução da cobrança. Eu não tenho que ter a régua, 5 dias eu faço isso, 6 dias eu faço isso. Não, começo com um dia. E aí a aproximação, ela vai ser determinada pela resposta. Pela relação, né? E a resposta, a gente tem que entender que a ausência de resposta É uma resposta. Porque isso, cara, é assustador quando a gente vê. Hoje a gente fala muito sobre a questão da regulamentação, Anatel. Cara, a gente metralha o mailing ainda muito e isso é um pecado, cara. Porque você tem capacidade. Hoje nós estamos no século XXI.
na era da informação e, cara, a gente deixa de fazer coisas inteligentes. Exatamente. Como é que você vê isso lá? Acho que faz muito sentido essa, não vou chamar de adaptação, mas essa forma de tratar o cliente não Sim. como régua, mas sim como relação. Exato. Né? É muito comum hoje, até porque não é uma ferramenta que está disponível para a maioria das empresas de cobrança, esse tipo de solução. Sem não é uma dúvida. solução tão acessível, fazer uma régua com base na relação, mas eu acho que em respeito ao cliente é o que é necessário. Sim. Ainda mais por essas últimas regulamentações da Anatel, que limita o nosso contato, que é por telefone, né? Sim. A gente tem que fazer os contatos por outros meios. Sim. O principal meio de comunicação hoje é o WhatsApp, mas é o mais caro. Né? É o mais caro. Então, quando a gente conseguir contato com o cliente por outros meios, SMS, e-mail, e aí o Você cara fala é mais responder- caro é fazer legalmente, bonitinho, legalmente. né? Porque tem... Na Casas Bahia eu só posso fazer desse Só jeito. pode fazer né? desse Então, assim, jeito, legal. Mas por outros modos, por um modo mais dark, né, vamos dizer, realmente aí não funciona. Mas eu acredito que esse jeito de tratar o cliente é como, de forma respeitosa, a gente tem que fazer cobrança, sem assediar, né? Que é como a gente acaba praticando hoje no mercado. Porque assim, né, a gente teve lá o Código de Defesa do Consumidor que mudou radicalmente a forma. Mas aí, cara, eu acho que a gente teve a tecnologia embarcada, é óbvio, né? A inadimplência cresceu muito, eu tive que ter ferramental para chegar em todos os clientes. Mas, cara, hoje o negócio, e eu falo, né? A culpa da Anatel tá batendo é nossa. Sim. Porque a gente que Exato. criou essa Estrangulou esse mercado. né? estrangulou Exato. esse mercado. E agora, eu acho que a gente está no momento de ou mudo isso, cara, ou eu vou morrer, porque eu vou ser regulado ao extremo. No Chile, no México, existe já legislações onde eu posso falar com o cliente hoje e eu só falo com ele daqui a uma semana, eu não posso falar. Cara, a gente aqui faz 50 ligações num No dia. mesmo dia. Meu, Se bobear. eu sou um cara que eu falo, eu não atendo telefone que eu não conheço, porque, cara, meu telefone tá no LinkedIn, tá em tudo que é lugar, cara. Então me manda um WhatsApp que eu respondo. Agora, cara, tem hora que eu recebo, cara, tem número que me liga. Cara, são 20, 30 vezes num dia, cara. E eu não tô nem Perturbador, né? inadimplente. Perturbador. Mas é Imagina se venda, tivesse, é né? 303, Acho que na Casas Bahia a gente sofre um pouco menos com isso. A gente tem mais de 1000 lojas, né? Então a gente é muito pertencente na vida do Sim, cliente. Então, tem muito essa coisa do direcionamento pro cara, sim, porque, pra loja. assim, né? fazendo um paralelo com o banco, as nossas agências seriam as nossas lojas, basicamente. sim, Então a gente sim. tem mais de 1000 lojas espalhadas. O cliente comprou na loja. 90% do que a gente vende hoje, Tama, é na loja. Então o cara vai até a loja de qualquer forma, Exato, mesmo se exato. não insistir e ligar muito. Então assim, eu acabo sofrendo um pouco menos. Mas a gente tem outros bancos, que são bancos digitais, que não Sim. têm essa oportunidade. Quanto hoje, você tem a relação de qual o percentual de pagamento hoje? É. Eu também Até ia, 90 ia dias. perguntar Se isso. vocês acertarem, o café é meu. Até 90 dias em atraso. Vocês acham Até que pagam 90 quanto? dias? Cara, eu vou chutar alto, velho. 60%? Oi, quase. Dá outro número aí. Vou dar. Já que você falou que tá quase, eu vou colocar perto então, 65. 50%. 50%? Até 90 dias, metade dos meus pagamentos são feitos na loja. Na Puxa loja. vida. Assim, ó, eu posso interagir com o cliente e pedir para ele ir até a loja. Tô falando canal de pagamento. Mas o carnê hoje de vocês é um carnê com boleto. Ele pode pagar no banco. Isso, ele pode. Ele pode pagar no banco, ele pode pagar na casa do hotel, ele pode pagar pelo app, ele pode pagar em qualquer... Mas ele vai na loja. Mas é o perfil do É o público, perfil, né? exatamente. O nosso público, ele tem disso, né? É um público C&D, é um público Você desbancarizado. sabe que eu então já ele vai lá trabalhei- Começa que ele vai para Casas Bahia porque ele não tem crédito. Às vezes o primeiro cartão dele foi das Casas Bahia. É, né? porque ele tem é um público C&D, é um público desbancarizado, ticket médio menor, ele topa uma taxa de juros que a minha não é a mais... Não é a mais. Não é a mais... Não, é a do- melhor taxa. Não é do Palmeiras, mas também... Exatamente, é uma taxa um pouquinho mais alta, mas ele topa e ele se identifica com a marca e o nosso nível de reincidência de compra é mais de 80%. Então o cara Isso. compra uma vez, ele continua comprando. Então ele fala assim, ó, vou ficar devendo o Bradesco e tal, se Deus quiser, mas não vou ficar devendo a Casa Bahia. Exatamente. Entendeu? Então tem E isso eu sempre achei, cara, de novo, eu falo que, pô, quando eu vi a questão lá da recuperação judicial, a gente sabe que o negócio tá pesado mesmo, mas cara, me doeu o coração, porque, cara, Casa Bahia pra mim é a minha referência de varejo no Mas deixa eu te Brasil. contar a respeito desse tema, que não é uma recuperação judicial na integralidade. Na integralidade, Até é importante perfeito. esclarecer, eu vou usar esse Boa, espaço para boa. isso. Vou usar esse espaço para isso. O que a gente fez?
nós temos praticamente 2 bancos como funding, que é o Bradesco Tá bom. e o Banco do Brasil. E nós tínhamos uma dívida em andamento com eles que nós renegociamos, ou seja, é uma recuperação extrajudicial. A gente não usou o instrumento judicial ainda, é uma Perfeito. recuperação extrajudicial. Nós renegociamos essas dívidas com esses 2 bancos Sim. para pagar daqui 3 anos com uma taxa menor. Então foi uma estratégia para a gente ganhar fôlego e caixa e liquidez. Então, assim, Perfeito. mas assim, a mídia é sensacionalista, né? Sim. A mídia vende de clique. Então, Com o que foi lançado nas manchetes? Casas Bahia entra em recuperação judicial. Isso não está acontecendo. Exato. Isso não vai acontecer e não, Não, faz parte da Você nossa sabe tática. você sabe que Entendeu? eu assisto na hora do almoço, todo dia que eu posso, o Pânico, né? E o Pânico tem uma figura agora, que não sei se você já viu, que é o Homem Falência. É um cara que vai de terno, ele não abre a boca, ele tá com uma mala, aí ele abre a mala e tem o logotipo da empresa. E, cara, Tava lá. tava lá, o Homem Falência, Não, você já não, imagina. não, assim, muito pelo Mas, contrário. cara, isso que é puta absurdo, né? O Tamba, leviano em vir aqui dizer o Não, contrário. claro, Mas, pelo amor de Deus. assim, Não, mas é importante falar É isso. importante cara. esclarecer, porque Claro. assim, os nossos resultados, apesar de não serem os resultados que a mídia gosta de vender, nesse primeiro trimestre foram extremamente satisfatórios. Poxa, que bom. A vinda do Renato, que é o nosso novo CEO, mudou radicalmente o posicionamento legal. da empresa, porque a gente adotou uma estratégia estruturante chamado Basics to Basic, ou seja, voltar a fazer o básico. O que a Casa Bahia Exato. faz muito bem? Cara, Vender geladeira, vender exato. móveis. É porque a gente acabou adotando como estratégia, e vou chamar até de estratégia aventureira nos últimos anos, foi tentar comprar um banco, a gente adquirir os sellers, que não é o core business da empresa. Não. Uma estratégia que não funcionou. O que a gente fez? Desfez tudo isso e mudou a estratégia e a rota. Então, nesse primeiro trimestre, os resultados foram dentro do que a gente esperava. O que a gente projeta até o final do ano é não ter a liquidez positiva, mas a gente ter uma regularização no fluxo de caixa. E essa negociação com o Bradesco e com o Banco do Brasil nos ajudou nisso. Eu não vou ter que pagar o que nós tínhamos planejado para pagar no meio do ano. A gente alongou essa dívida para daqui 3 anos para pagar a primeira entrada. Então, uma renegociação, Legal. traduzindo para a nossa linguagem, uma renegociação com a entrada daqui 3 anos Entendi. e que eu alonguei a dívida com Perfeito. juros menor. Então, E isso aí nos é dá um fôlego, né, financeiro. para vocês Isso, também, Então, exatamente. assim, o cenário para Casas Bahia, eu vejo ele bem promissor para esse ano, tá? Sim. Um pouco diferente do que eu tenho visto no mercado, apesar de ter vindo com o desenrola, a gente ainda tem um índice de endividados muito alto, né? 62 Você milhões. falou, assunto que o- entrou no assunto, exatamente. Você falou Vocês desenrola. participaram do desenrola. Exato. Vamos. Cara, e aí, olha só, fiz um post lá no LinkedIn, ninguém comentou. Certo. Que conta é essa? Me explica. Desenrola recuperou 15 milhões de inadimplentes. Essa galera tava toda negativada, né? E como é que o número da Serasa... Manteve-se igual. O shape é o mesmo, 72, 73 milhões. Como é que a gente explica esse negócio aí? Eu E aí- falei que eu vou perguntar esse negócio aqui o dia inteiro. Mas É eu vou difícil sair daqui explicar. sem explicação. Eu também acho. Eu Não também é, acho que, cara, assim, não é estranho, no mínimo. matematicamente falando, Não bate, o número não Porque, não cara, mostra eu isso. falo, a base da Serasa é uma conta corrente, entra e sai. Cara, aí tá bom, mas se fosse 1 milhão, dá pra mais 15, velho. Cara, afinal, que Essa conta conta não é essa? fecha. Talvez a regularização Aí a gente- tenha sido parcial da dívida. O que eu tenho Então, como mas tese. eu já tiro a negativação. Sim, mas se você for olhar de forma única, trazendo Sim. para o Technicase, o CPF tem em média 4, 5 dívidas. Ele pode ter regularizado parcialmente 3, 4. E aí ele continua inadimplente. É uma forma de tentar justificar esse número. E outra coisa que não fecha também é que a dívida média aumentou. Então a dívida Exato. média está aumentando. Exato. Então, assim, você não vê essa tradução do desenrola É. atingindo efetivamente esses números. De forma macro, eu não vi isso. Mas, falando do desenrolar da Casa Bahia, ajudou demais, Tamba. Eu imagino, Ajudou demais. Assim, eu o nosso imagino. resultado. Eu até converso nos painéis com alguns colegas, Santander, Carrefour. Eles falaram, Rafa, não teve esse impacto que teve para você, não teve para nós. Desde quando o desenrola foi instalado, que acho que foi final de outubro, setembro, mais ou menos. Desde então, o nosso percentual de perda reduziu assim drasticamente. A nossa linha de WO melhorou muito por conta disso. Porque, Agora- assim, E você tem algum cheiro do porquê que com vocês foi diferente com outros? o porquê que, no meu caso, acho que funcionou muito. O meu cliente ele é muito adepto a pequenas parcelas. Pequenas Então, assim, o cara ele topa pagar R$50, R$100. Exato. Então, É a o minha que é política. pagar quanto, né? Isso, literalmente. Então, mano, tipo isso. A minha política ela é muito flexível. E onde foi o ganho no desenrola? Que mesmo o cliente aceitando pagar R$50, R$100,
o banco fazia a quitação com a gente. Então o cara topava pagar 50, 100 reais, ele continuou pagando o mesmo parcelamento que ele pagava, só que a diferença é que o banco quitava com a gente, que é o FGO, que é o Fundo Garantidor. Então ele quitava. Então, para mim, o cliente pagando 50, 100 reais, eu recebia a quitação. Então, por isso que no meu caso eu acho que foi muito bom, porque o comportamento do meu cliente foi mantido. Eu preservei a política de parcelamento, só que a vantagem que eu tive foi o fundo garantidor por trás fazendo as quitações. Então, para nós, isso foi um golaço. Então, o cara manteve em 12, em 24 vezes, só que o banco fazia, ó, a quitação, Rafael. Ele pegava, somava todas as parcelas e quitava. Isso foi... isso aí o governo foi uma mãe, né? Uma mãe. Não usou metade do fundo garantidor. Exato. Eu acho que errou na acessibilidade. Então, assim, essa questão do usuário ser prata. É prata. Isso foi uma cagada, né? Tanto que eles mudaram depois para todo mundo acessar. Porque o meu cliente, público C e D, ele não tem essa intimidade com a tecnologia. Então, cara, você sabe que eu falo isso? Cara, eu sou ouro lá no Gov. Cara, mas eu fui entrar, por exemplo, a prima da minha esposa, que me ajuda. Como se tornou ouro. Não, pra você ter ideia, ela tinha uma dívida no Itaú. Cara, você sabe como é que eu consegui resolver a dívida dela? Ligando pro cara do Itaú, que é um conhecido meu, e pedindo pra ele me ajudar. Aí uma pessoa do call center entrou em contato com ela. Cara, demorou umas 5 vezes pra conseguir completar uma ligação, porque caía a porra da ligação. E aí ela negociou. Eu não consegui entrar no gov.br para ela fazer a negociação. É um cara instruído. Então, cara que se esforçou pra exatamente. Isso. Cara, como é que pode? Esse acho é o que ponto. o pênalti foi aí, né? Acho que o pênalti maior foi aí. Não, isso aí. Cara, Obrigado. muito legal. Eu reforçar aqui, cara, sou um fanzaço da Casas Bahia. Trabalhei com a Casas Bahia durante 2 anos, pelo menos, conto histórias. Eu falo que eu não fui funcionário, mas eu tive lá 2 anos, então eu conto histórias da Casas Bahia e eu amo a Casas Bahia nesse sentido da fidelização que vocês têm com o teu cliente. Se não fosse Isso é um pelas negócio. Casas Bahia, muita gente não teria acesso ao Não crédito. teria acesso a crédito. Então, assim, a Casas Bahia ela é pioneira nessa questão do acesso a produtos que o brasileiro não tinha com facilidade. Você tá bem? Então, hoje a Casas Bahia proporcionou isso. Então, isso é fenomenal. Eu também sou fãzaço também. Você sabe que eu conto... nunca a comprou na Casas Patrícia, Bahia, né? a Patrícia tá lá ainda, O não? primeiro carnê foi da Casa A Bahia. Patrícia, Tá lá. a Patrícia me contou uma história que eu sempre conto, aqui vou contar aqui rapidinho. Eu já mexi, obrigado, Pedrão. Ela fala assim, cara, tava na análise de crédito, um inverno bravo, uma senhora querendo comprar um edredom a crédito. Aí ela, bateu lá, viu o histórico, a mulher falou, não vou aprovar. Aí a mulher, não, mas tô precisando. Aí ela falou, não aprovou. Aí disse que à noite fez um frio do caramba. Aí ela falou, ai meu Deus do céu, e a senhora sem o edredom? Cara, e esse é um negócio interessante, né? Porque ela tem outra história de uma senhora que foi comprar um Samsung Galaxy. Cara, top. Samsung top. E a senhora, cara, crédito lá de liquidificador, coisa básica. Eu falei, tá rejeitado, não vou aprovar um Samsung para essa mulher. A mulher saiu daquela loja, foi para uma outra loja tentar o Samsung de novo. Cara, reprovou de novo. Ela foi em outra, tentou de novo. Aí ela falou, peraí, o que é? Isso ou é fraude ou... Cara, me conta a história. E a senhora falou o seguinte, falou, olha, eu vou contar a história para vocês. Meu neto foi pegar o celular do cara que é o dono da boca, do traficante. O moleque quebrou o celular do traficante. Quebrou. Aí o traficante falou, te dou um dia pra você trazer um novo pra mim, senão eu te mato. Ela falou, o que ela falou? Ela falou, aprovei. Cara, porque o crédito é um negócio complicado. Tudo bem, tem a confiança por trás, mas, cara, tem uma história, né? Tem uma história do porquê que a pessoa tá buscando aquilo. Uma coisa é eu quero uma televisão grande porque meu vizinho também tem, meu cunhado também tem. A outra é, puta, cara, uma situação como essa, olha o papel do crédito, né? E não é incomum isso acontecer, tá? Eu recebo até ligações dos regionais, dos diretores, contando de situações que os clientes estão na loja. Falam, Rafa, o motor não aprovou, vamos analisar esse caso, o cliente está aqui, eu conheço, eu confio.
vamos fazer essa concessão. É um cliente que já teve compra no passado com a gente, mas está inadimplente em outros bancos. O motor, ele é matemático, ele não é relacional. Exato. Ele é matemático. Então, Não assim, tem, não tem história triste para ele, né? Não tem. Essa sensibilidade vai tem. muito do tato, né? Eu acho que essa é uma Sem vantagem dúvida. de não ser tão digital, né? Exato. Essa é a vantagem de não ser tão digital, de ter as lojas para manter essa relação. O Rafa, e a questão do papel do gerente da loja na concessão do crédito? Qual que é o papel dele hoje? Porque a gente vê hoje esses grandes varejistas, né? Tem a questão da regionalidade, tem a questão de que você acabou de falar, o motor é matemático, ele não consegue ver as variáveis humanas ali que está acontecendo. Qual que é a autonomia que hoje o gerente tem mediante uma reprovação, alguma coisa do tipo? Tem algum tipo de autonomia? Tem. Hoje, o gerente ele tem dois papéis importantes, né? Eu acho que não só de receber o cliente, mas também de buscar a expansão do nosso principal produto da marca, que é o CDC. Então, caso o cliente não tenha um cartão de crédito ou ele não tenha aprovação do cartão de crédito Casas Bahia, o gerente da loja ele tem autonomia para falar com a nossa mesa de relacionamento, que fica em São Caetano. E aí, a partir das orientações do gerente da loja, o time da mesa de relacionamento pode avaliar e flexibilizar o crédito. Então, existe essa sensibilidade, a gente tem o que a gente chama de over, né? Para essas safras de concessões que são pedidos especiais dos vendedores, um índice de inadimplência muito baixo. Então, esse feeling que o vendedor traz, da troca que ele tem com o cliente, assim, ó, funciona. Ou seja, o compromisso de amarrar o bigode com o cliente, com o vendedor, com o gerente, funciona. E esse é um negócio interessante, quando a gente estava lá para implantar o motor da Faico, a gente era Go-On. E aí a gente teve uma demanda que é o seguinte, eu e a Wanda na época, a Wanda que hoje é da Sinapse, a gente ficou lá e eles falaram assim, olha, cara, é o seguinte, isso aqui é a nossa mesa de crédito. Quero que vocês passem aqui, ó, 2, 3, quantos dias forem necessários, entendendo a decisão da mesa de crédito para a gente transformar isso em regra de decisão. Cara, era um negócio louco. Aí o cara falou assim, esse cara aqui eu vou aprovar. Aí eu chegava, por que você aprovou esse cara? Não, porque esse cara é o seguinte, ele é um cara que tem tanto de idade, ele tá comprando um colchão aqui financiado, ele é casado. Mas, cara, aí, por que ele vai pagar? Não, porque é o ritmo de vida dele agora, ele tá numa... Cara, a gente chegou no final do trabalho, cara, assim, chega a ser impossível. Impossível traduzir isso para Traduzir isso num código, exatamente. Eu falo porque hoje a gente também tem esse processo de retroalimentação. Sim. Eu só queria uma água ou um café. Se puder me ajudar, eu agradeço. Água? Água ou um café. Um café. Hoje, essa prática de retroalimentar o motor, a gente tem em São Caetano, e fica, só para você ter uma ideia, Tano, fica a galera da mesa de crédito. Ainda tem a mesa lá. Tem. Precisa ter. É que assim, precisa ter pro meu público. Boa parte dos bancos hoje já não adotam mais a mesa de crédito. Funciona o modelo de... Isso, 100% automático. Ok, funciona. Mas pro meu cliente, eu preciso dessa sensibilidade, Sim. que é o que vocês colocaram entre o gerente da loja e o cliente. Essa sensibilidade, o feeling, funciona. Quando a gente mede a inadimplência desse tipo de concessão, a inadimplência é menor do que o cliente novo que eu concedo no motor. O cliente que eu não tenho histórico. O cliente pré-aprovado é outra história. O cliente já tem histórico com a gente. A realidade e a inadimplência desse público é outra. Agora, para esse público que a gente traz com o feeling do gerente, com o vendedor, com o cliente, a inadimplência é quase zero. É absurdo, assim. Sim, porque o cara vai no fio do bigode. Isso funciona com o nosso cliente. A palavra ainda vale mais do que o... Sim, vale mais do que o... E curiosidade, assim, tem diferença? Porque, assim, vocês devem ter lojas em cidades de diferentes perfis. Cidade, sei lá, até 50 mil habitantes, vocês têm hoje? Tem. Fica uma no interior do Ceará. Então, exemplo, esse dos 50 mil habitantes, o gerente da loja, ele deve estar na praça no final do dia, conversando com o cliente dele que ele já conhece. Jogando dominó. Tem alguma diferença disso, da aprovação? Porque, por exemplo, assim, eu estou imaginando o gerente de São Paulo. O cara talvez não conhece ali, o cara que está chegando ali para aprovar e ele está, às vezes, ouvindo aquela história e aprovando pro cara da cidade pequena que ele conhece de fato, sabe até onde o cara mora, entendeu? Tem alguma diferença em relação a isso? E você deu um bom exemplo. O Nordeste é o lugar onde mais acontece isso. E justamente em cidades menores, né? Porque existe essa proximidade. Aqui em São Paulo, o fluxo de loja é intenso. Você vai no Shopping Aricanduva,
você vai em São Mateus, a nossa principal loja de vendas em GMV, número absoluto, é São Mateus. São Mateus. São Mateus. Uma informação legal porque é muito parecido com o nosso público. Nosso público é a classe C e D, povão mesmo, sabe? E tem muito disso também no Nordeste. E esses pedidos de carência e revisão do motor acontecem justamente nessas cidades menores. E aí a gente faz isso como flexibilidade justamente para manter a principal característica da Casas Bahia, que é o pertencimento com a marca. Exato. O nosso cliente gosta muito da Casas Bahia, sabe? Então isso mantém a gente próximo do cliente, entendeu? É porque às vezes eu fico pensando nisso, às vezes o acesso ao crédito, como a Casas Bahia vai nessas cidades pequenas, vai acontecer só com redes que nem Casas Bahia e outros concorrentes, né? Não é igual uma cidade grande que tem muita oportunidade, diferentes tipos de outras coisas para ele acessar, apesar da internet, né? Mas assim, como você falou, tem muito cliente das Casas Bahia que não tem esse perfil como O cliente vai até a loja e boa parte dos nossos clientes faz compra para terceiro. Então, imagina assim, Pedrão, hoje a juventude gosta e quer o iPhone 15, né? Sim. Mas o cara tá no primeiro emprego, não tem como comprovar renda, não tem limite no cartão de crédito. Aí o que ele faz? Pega o CPF, vai com o avô, vai com o tio. Nossa faixa etária de concessão tá 40 a mais. Aí ele pega o nome e faz o financiamento. E aí ele usa o CDC, né? Com uma taxa de juros mais elevada do que o cartão de crédito naturalmente. Mas a pontualidade existe por quê? A pessoa que comprou no CDC, ela está desbancarizada, ela não tem outra forma de comprar, Exato. de progredir com bens. Então ela mantém a regularização e como a gente pratica uma taxa relativamente alta, essa conta fecha para nós. Sim. Esse iPhone 15 que sai por 8 pau, 9 pau se for pagar à vista, no financiamento vai virar 16, 15 mil. E a maioria do nosso plano é de 12 a 24 vezes, tá? Então, por isso que eu acho que é importante manter esse pertencimento com a marca e presente para esses clientes, porque funciona, entendeu? Legal. Não, legal, Rafa. Rafa, a gente sabe que a Casas Bahia passou por várias mudanças. E você fala que hoje ainda mantém isso. Isso é uma característica de visão para onde que você vai. A concessão de crédito não é somente o robô e tá lá numa tela celular, tá aprovado, não vou. Existe algum outro mecanismo que você percebe que para onde está caminhando essa parte da concessão de crédito com toda essa evolução que a Casas Bahia passou? Falando de evolução nas etapas de concessão, a gente testa muitos modelos da Serasa, modelos da Boa Vista, da COD, N modelos que a gente testa para evoluir e melhorar o nosso Over 30 Mob 2 e melhorar a rentabilidade das safras. Para onde a gente está indo? A gente está investindo cada vez mais nesse tipo de tecnologia, de modelagem, para tomar mais risco, né? Eu acho que a gente não tem os melhores indicadores pensando em níveis globais de economia, falando de índice de inadimplência, taxa Selic não ajuda a gente a reduzir a taxa, está projetando até o final do ano 10,5, acho que não vai passar da casa de 2 dígitos esse ano. Mas o que a gente tem investido para otimizar mais a concessão, aumentar a nossa participação, é em modelagem. Modelagem de crédito, no fundo, é o que vai funcionar para a gente continuar expandindo e continuar tomando... A participação hoje do CDC no mercado é 80% da Casas Bahia. Casas Bahia é pioneira nesse assunto, é referência. Então, você pode procurar outros varejistas que, de forma muito humilde, eu vou dizer, se aventuram a fazer isso, não funciona. Qual que é o tamanho do carnê hoje? Em carteira total, 7 bi. Não, desculpa, percentualmente, em termos de share, quem paga com... Hoje, O quanto carnê. por cento? É 80%, Carnê. ele falou. 80% do share. 80% ainda é quando você carnê? olha- Não, 80% quando você olha da participação do produto desse CDC no mercado, tá, 80% não. da Casas Bahia. Hoje, o principal produto da Casa Bahia é o CDC. É o CDC. Desses, os pagamentos acontecem 50% na loja. Não, perfeito. Mas, por exemplo, de 100% de compras, meio de pagamento, quanto é o carnê? 40% é o carnê. 40%. Ah, entendi a sua pergunta. Tá, não. Tudo que eu vendo... Isso, quanto que é 40% carnê? é carnê. 40%. É muita coisa. É muita coisa. Já foi maior esse número, Já mas, foi cara, é um maior. número impressionante Então, ainda. já foi maior, com risco muito maior, Muito com uma maior. rentabilidade menor. Mas exato. o que a gente tem focado no momento é em rentabilizar, ter safras mais saudáveis. Não é, vocês vão ver, me arrisco a dizer que vocês não vão ver o quer pagar quanto tão cedo. Sim, Entendeu? claro, mudou. Não vão ver quer pagar quanto tão cedo, porque isso ele
deteriora a safra, a rentabilidade da safra no longo prazo. E o que a gente está focando como empresa é em rentabilidade, é em focar no que a gente sabe fazer bem feito, que é vender geladeira, vender sofá, vender móvel e ganhar dinheiro com isso. Muito bom, Excelente. Rafa, top Rafa. aí, cara. Queria te agradecer mais uma vez. Depois nós vamos fazer uma tabela lá no canal. A gente te manda aí um. Sensacional. Muito bom, parabéns, Rafa, cara. obrigado.